Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e a partir de agora farei a correção da parte de Raciocínio Lógico Matemático da prova da UFRJ 2022 para o cargo de assistente em administração. Então, a primeira questão. Nós temos 4 proposições, também consideradas premissas. E em relação a essas 5 assertivas, precisamos assinalar aquela que representa uma conclusão correta. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos trabalhar o conceito de diagramas lógicos. Vamos representar as 4 premissas do enunciado, as 4 proposições, a partir da ideia dos diagramas lógicos, e na sequência vamos analisar as opções de resposta, sendo a única verdadeira, a única correta, a nossa solução. Então vamos lá. Inicialmente nós temos todo matemático, que é o conjunto M, gosta de frutas, que é o conjunto F. Aqui nós temos um quantificador universal, então existe uma relação de inclusão. O conjunto dos matemáticos está dentro do conjunto daqueles que gostam de frutas. Então nós temos essa representação. Matemáticos contido no conjunto F, que é o conjunto daqueles que consomem frutas, que gostam de frutas. Beleza. Agora vamos à segunda premissa. Todo engenheiro, que é o conjunto E, gosta de frutas, conjunto F. Então, o conjunto dos engenheiros está contido no conjunto daqueles que gostam, que consomem frutas. E observe que existem matemáticos que também são o quê? Engenheiros. Então, nós temos essa representação. Todo engenheiro gosta de frutas, o conjunto E está dentro do conjunto F, e existem matemáticos que são engenheiros. Está aqui a interseção entre esses conjuntos. E nós temos ainda Tibúrcio, que é o conjunto T, ele é matemático. Aqui que o aluno tem que ter cuidado. O fato de o Tibúrcio ser matemático garante o seguinte: ele pode ser matemático que gosta de frutas, ou ele pode ser matemático e engenheiro e gostar de frutas. Então, existem as duas possibilidades, tá bom? Pode ser uma coisa ou outra coisa. Beleza, vamos analisar agora as opções de resposta. Letra A, Tibúrcio gosta de frutas. É o nosso gabarito, tá bom? O gabarito é letra A. Porque, independentemente dele ser apenas matemático ou de ele ser também engenheiro, ele sempre vai gostar de frutas. Tá legal? Agora, observe, letra B, Tibúrcio não gosta de frutas. Está errado, Obrigatoriamente ele tem que gostar. Letra C, Tibúrcio é engenheiro. Repare que ele pode não ser engenheiro. Ele pode ser apenas matemático. Tibúrcio não é engenheiro. Ele pode até ser engenheiro, tá bom? Existe essa possibilidade. E aqui está me garantindo que o Tibúrcio é matemático e engenheiro. Ele até pode ser, porém, ele pode ser apenas matemático, o que iria contrariar a letra E, que está errada, portanto, reiterando o gabarito, é a letra A. Então, questão que versa sobre diagramas lógicos, o ideal é que o aluno sempre analise todas as assertivas, todas, sem nenhuma exceção, para poder analisar. E a partir daí, por exclusão, ele vai concluir o gabarito. Aqui, por acaso, o gabarito era a letra A. Mas ainda assim, eu tive o cuidado de analisar as demais assertivas. Beleza? Vamos para a próxima questão. Nessa questão, nós temos o raciocínio de união com dois conjuntos, tá bom? Eu tenho aqui um total de 60 alunos. T é igual a 60. 10 alunos acertaram as duas questões. Então, nós temos a primeira questão que eu vou chamar de P, a segunda questão que eu vou chamar de S, e a interseção P e S, tá bom? As duas questões, primeira e segunda. No caso, são 10 alunos. 35 acertaram a primeira questão. Então, P é 35. E 18 acertaram a segunda. Então, aqui nós temos 18 alunos. O que a banca quer saber? A quantidade de alunos que acertou exatamente uma das questões. Aqui é o seguinte, pessoal, exatamente uma, eu excluo a interseção, porque são aqueles que acertaram as duas, e eu tenho que ter cuidado, porque pode acontecer, ainda não temos certeza sem analisar antes, de haver alunos que não acertaram nenhuma das questões. Vamos ter cuidado com isso. Vamos lá. Vamos representar aqui os nossos conjuntos. Primeira questão e segunda questão, beleza? Na interseção, nós temos 10 elementos. São aqueles que acertaram ambas, beleza? Meu conjunto P deve conter 35 elementos e o conjunto S 18. O que a gente faz? 35 menos 10 dá 25. E 35
Perdão, 18 menos 10 dá 8. Observe que na união, que é justamente o que está dentro do nosso diagrama, nós temos 25 mais 10 mais 8. Aqui nós temos um total de 43 elementos, beleza? Se o total, o conjunto universo é 60, é porque existem 17 alunos que não acertaram nenhuma, tá? Que eu vou chamar de N. Beleza? Só para poder deixar bem completa aqui a nossa correção, óbvio, né? Eu já conseguiria resolver a questão somente com a união. Mas é sempre legal, né? Deixar a correção completa. Por isso que eu estou continuando aqui, tá bom? Então, nós temos aqui 17 alunos. E eu quero saber aqueles que acertaram exatamente uma. Exatamente uma, eu excluo a interseção, porque são aqueles que acertaram duas. E eu também excluo aqueles que não acertaram nenhuma. Então, qual é a nossa solução? 25 mais 8. 25 acertaram apenas a primeira, 8 apenas a segunda. Então, a nossa solução, que eu vou chamar de S, vai ser 25 mais 8, que vai ser o quê? 33. Vou colocar S' aqui, né? Porque tem o conjunto S, que são aqueles que, no total, né, acertaram 18 questões. Então, nosso gabarito é a letra C. Júlio, por que eu não posso assinalar 18, tá? Porque 18 é o conjunto S, são aqueles que acertaram a segunda questão. Então, tira. Por que eu não posso marcar 35? 35 são aqueles que marcaram, né, que acertaram a primeira questão. E 43 é a nossa união. Então, o aluno tem que ter cuidado com isso, beleza? Então, claro, o gabarito é 33. 53 aqui seria, né, 43 mais 10, que seria a interseção. Então, aqui é pegadinha, beleza? Então, o gabarito nessa questão, letra C, questão que versa sobre a união com dois conjuntos. Lembrando, né, exatamente uma, eu excluo a interseção e os elementos que se encontram fora da união. E é importante o aluno entender que dentro do diagrama eu tenho a união e no total, né, no conjunto universo, eu incluo aqueles que estão fora da união, beleza? Próxima questão. Aqui, galera, o enunciado é bastante extenso, então não vou nem perder tempo com a leitura, beleza? Vamos para cá. O que a gente precisa encontrar? A gente precisa encontrar a variação percentual negativa, beleza? Do trimestre encerrado em fevereiro de 2022 em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E repare que existe aqui a ideia do aproximadamente. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos encontrar esse trimestre que encerrou em fevereiro de 2022. Vamos para cá. Repare que nesse trimestre, que começou em dezembro de 2021 e terminou em fevereiro de 2022, o indicador era 2.511. No mesmo período, né? Só que em relação ao ano anterior, ó, mesmo trimestre, ano anterior, nós temos esse indicador, 2.752, que é a nossa referência, que é o nosso 100%. Mas por quê, Júlio? Porque existe uma variação percentual negativa. Então, nós podemos trabalhar, né, o conceito de proporcionalidade. Nós temos o valor em reais e nós temos o percentual. Então, 2.752 é a minha referência, é o meu 100%. E repare, pessoal, que foi de 2.752, vou mostrar aqui, para 2.511. Então, se o aluno puser aqui 2.511 e chamar de x, não está errado, só que ele vai ter que trabalhar duas vezes. Ele vai encontrar o percentual relativo a 2.511 e depois vai ter que tirar em relação ao 100%. Dá mais trabalho. Aí, qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é já trabalhar o valor de redução. O que o aluno faz? Ele pega 2.752, retira o 2.511, 2 menos 1, 5 menos 1, 7 menos 5 e 2 menos 2 dá 0. Então, 241 é a redução. A partir daqui, o valor de x já é o percentual, né? Essa variação percentual negativa. Regra de 3 associada à porcentagem, a gente multiplica cruzado. Aqui o mais difícil é a conta, né? Que o aluno vai ter 2.752 vezes x, que é igual a 241 vezes 100, que vai ser o 241 seguido de 2 zeros. 2.752 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vou ter 24.100 dividido por 2.752. Aqui que o aluno passa a ter um pouquinho mais de trabalho, ele vai encontrar aqui, ó, aproximadamente 8,75, claro, que é uma variação percentual negativa de 8,76%, já que eu quero a ideia do aproximadamente, tá bom? Então, mais difícil aqui é o aluno fazer essa conta. Então, nessa questão, o gabarito é a letra D. E, né, sempre é importante a gente falar sobre detalhes. E em relação à regra de 3 associada à porcentagem, é que não existe aquela situação de aluno analisar, né, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, né, a regra de 3 associada à porcentagem, as grandezas sempre são diretamente proporcionais, e sempre, então sempre, né, vamos multiplicar cruzado.
Próxima questão. Nessa questão, a gente vai trabalhar o raciocínio de regra de 3 composta, beleza? Bastante cuidado, porque são detalhes que fazem diferença. Então, repare o seguinte. Inicialmente, nós temos 6 assistentes em administração, que eu vou chamar de operários, beleza? Então, são 6, beleza? E eles trabalham da seguinte forma. São 6 horas de atendimento ao público e 2 horas, né, com rotinas administrativas. Então, olha só. Em relação às horas por dia, eles trabalham 6 horas atendendo ao público externo, beleza? Que é o público dos discentes, beleza. Aí o que acontece? Nesse caso, eles conseguem atender 288 alunos por dia. Então, eu posso colocar o seguinte, ó. Atendimentos são 288, chamei de AT, tá bom? E quantidade de dias, 1 dia, beleza? Show. Agora, houve um rearranjo, tá? E metade da equipe em 8 horas diárias, então metade passa a ser 3 e a quantidade de horas 8. Eles, nesse atendimento ao público, eu quero saber quantos alunos, né, ó, número de alunos atendidos por esse setor, então vou chamar o atendimento de X, e eu quero saber em 5 dias. Então repare que eu tenho uma regra de 3 composta. Aqui é o seguinte, galera, existem várias formas de resolvê-la, só que eu gosto sempre de trazer para o aluno a ideia universal, aquela ideia que dá certo sempre. E a ideia é a seguinte: vamos considerar inicialmente que existem 4 frações. Então vamos isolar aquela que contém o X. No caso aqui, a quantidade de atendimentos, são os alunos atendidos, beleza? E a gente vai isolar essa fração, deixá-la à esquerda da igualdade. Se eu tenho 4, eu terei 3 à direita. E antes eu posso simplificar. Eu posso dividir 6 por 3, que vai dar 2. O que é isso na prática? Eu divido ambos por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui eu vou dividir ambos por 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. E agora eu faço as análises. Olha só. Todas em relação a X. Se eu estou diminuindo a quantidade de servidores, eu vou diminuir a quantidade de atendimentos. Então, grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho mais horas por dia, eu atendo mais alunos. Grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho mais dias, de 1 para 5, eu atendo mais alunos. Então, repare que as 3 grandezas são diretamente proporcionais. Eu coloquei um D para o aluno entender o seguinte: eu mantenho a fração original, ou seja, eu deixo como está. Aproveita o D, deixa como está. Então, vai ficar o seguinte, ó, 2 sobre 1, 3 sobre 4 e 1 sobre 5. Vou repetir 288 sobre X e vou multiplicar. 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. 1 vezes 4 vezes 5 dá 20. E agora vamos multiplicar cruzado, já que existe uma proporção. 6 vezes X é igual a 288 vezes 20. Eu faço 288 vezes 2, que dá 576 e acrescento 0. Agora eu divido 5.760 por 6. O 6 está multiplicando x, a operação inversa de divisão. E aqui, pessoal, vamos encontrar, ó, 57 dá 9, sobra 3. Vai dar 960, né? 57 dá 9, sobra 3. 36 dá 6, sobra 0, acrescenta. Então, aqui a gente tem 960. Portanto, o gabarito é a letra B. Então, regra de 3 composta, não tem que ter esse cuidado, né, de analisar as grandezas. Se são diretamente proporcionais, a gente mantém a fração original. Se aparecesse alguma inversa, o que a gente faria? Inverteria a fração original. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, pessoal. Um investidor aplicou 1/4 do seu capital a juros simples comerciais de 18% ao ano pelo prazo de 16 meses. Vamos parar aqui. Vamos considerar que esse capital, o total é X, beleza? Então, a gente passa a ter a seguinte situação. Vou chamar de juro 1, J1, beleza? Eu vou ter um capital de 1/4 de X, que é a mesma coisa que X sobre 4. Eu vou ter um prazo de 16 meses, que é o tempo, e eu vou ter uma taxa de 18% ao ano. Então, vamos colocar aqui, ó, o tempo são 16 meses, e aqui eu tenho 18% ao ano. Ok. Ah, beleza? Então, o juro 1, ele vai ser o capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Só que o meu tempo ele é mensal, então vamos manter essa taxa mensal, porque eu não posso, né, trabalhar unidades diferentes. Aqui existe uma proporcionalidade, é só dividir por 12. Como o ano tem 12 meses, se eu dividir 18 por 12, eu encontro 1,5% ao mês, beleza? Porque no regime de juros simples, existe uma proporcionalidade entre a taxa, beleza? E o tempo. Então, posso trabalhar essa divisão por 12. Então, eu tenho aqui 1,5% ao mês. Então, vai ser 1,5%
ao mês, como são 16 meses, eu multiplico por 16. Então, o cuidado, né, inicial é esse. Porque, independentemente do regime, seja de juros simples ou juros compostos, o aluno tem que ter o cuidado que a taxa e o tempo devem andar na mesma unidade. Então, se o meu tempo está em meses e a minha taxa está em anos, o que eu devo pensar, pessoal? Ou todo mundo em meses ou todo mundo em anos. Aqui eu optei por todo mundo em meses, como existe uma relação de proporcionalidade entre a taxa e o tempo, sabendo que o ano tem 12 meses, quando eu divido 18 por 12, eu encontro 1,5, beleza? Então, eu tenho aqui uma taxa de 1,5% ao mês, beleza? Show de bola. O que a gente vai fazer aqui para encontrar o juro 1, galera? Seguinte, ó, vamos trabalhar na malandragem. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer 1,5 vezes 16, que dá 24, beleza? Então, não existe mais 1,5, mas existe mais o 16. Vou pegar 24 e vou dividir por 4, que vai dar 6. Então, esse 4 não existe mais, esse 24 não existe mais, eu passo a ter 6. Aí eu tenho x vezes 6, que dá o quê? 6x, né? Que é a mesma coisa que 6 vezes x, e eu mantenho aqui o 100, ok? Para quem não entendeu, vou fazer de novo, beleza? Então, o que a gente tinha aqui? Eu tinha x vezes 1,5% vezes 16, ok? Aí eu fiz 1,5 vezes 16, que dá 24. O x estava sobre 4, né? Beleza. Aí eu fiquei 24 sobre 100. Aí eu dividi o 24 por 4, tá? Que a gente fez uma divisão. 24 por 4 dá 6. Aí fiquei x vezes 6, que é a mesma coisa que 6 vezes x sobre 100, tá bom? Então, aqui eu dei um zoom, vamos assim dizer, para que o aluno entenda melhor, né, os cálculos realizados. É importante. A Júlia fez de uma maneira diferente. Chega ao mesmo valor, não tem problema, tá bom? Em relação ao juro 1, a gente tem que ter essa relação aqui. 6 vezes o capital dividido por 100, ok? Beleza. Aí volta para cá. Vamos agora para o juro 2, que é o restante. Então, o capital é 3/4 de x, que é a mesma coisa que 3x sobre 4. A taxa é de 24% ao ano. Então, pessoal, 24% ao ano, mesma história, tá bom? Como o prazo é igual, eu vou dividir por 12, já que o ano tem 12 meses, e vou chegar a uma taxa mensal de 2%. Então, é 2% ao mês, beleza? E o período são 16 meses. E eu preciso calcular o juro 2. Beleza. Observe o seguinte, a banca falou mesmo prazo, por isso 16 meses, em regime de capitalização. Vamos conversar aqui rapidinho sobre isso, pessoal. O que acontece? Os alunos me perguntaram, Júlio, nessa questão cabe recurso? Aí vamos lá, vamos entender. Para mim, por esse motivo aí, não. Beleza? Por que a gente sabe, né? O aluno que está estudando há mais tempo, já está nesse mundo do concurso há bastante tempo. Se uma questão ela não determinar o regime de capitalização, nós devemos considerar que esse regime é de capitalização simples, tá bom? E cuidado, capitalização não é exclusivo do sistema de juros compostos, tá? Capitalização, eu posso trabalhar capitalização simples ou capitalização composta. Então, o que eu penso aqui em relação a essa questão? A banca até queria, provavelmente, que o sistema fosse de capitalização composta, mas ela não colocou. Então, de certa forma, houve esse equívoco da banca, na minha opinião. Tá bom? Mas o aluno fala, ele tem que ter recurso, porque a banca não disse se a capitalização era simples ou composta, está errado, tá bom? Por quê? Concurseiro que está estudando há bastante tempo sabe. Eu sempre falo isso, inclusive, nas minhas aulas presenciais. Galera, se a banca não disser o tipo de capitalização, se é simples ou composta, eu devo considerar que a capitalização é simples. E cuidado, capitalização não é exclusivo, né? Não é uma palavra, né? Não é uma ideia exclusiva do sistema de juros compostos, porque existe a capitalização simples, existe a capitalização composta, tá bom? Então, para mim, até aqui, não existe a ideia de anulação da questão, beleza? Porque ela não colocou o regime se é de capitalização composta ou capitalização simples. Então, não existe até aqui. Ok, vamos prosseguir, beleza? Deixa eu calcular aqui o valor do juro. Daqui a pouco a gente volta lá. Então, o juro vai ser o capital, que é 3x sobre 4. Lembrando, tá, pessoal? Tanto aqui no juro 1 quanto aqui no juro 2, eu estou aplicando, né, o CIT sobre 100, que é o capital que multiplica a taxa, que multiplica o tempo sobre 100, beleza? Então, aqui, ó, capital que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Aí, vamos lá, naquela malandragem de sempre. 2 vezes 16 dá 32. Então, esquece o 2, esquece o 16. Vou dividir 32 por 4. Então, esse 4 não existe mais. 32 por 4 dá 8, beleza? Aí, eu vou fazer 3x vezes 8,
Deixa eu colocar aqui, ó, o juro 2. 3x vezes 8 é 24x. E eu mantenho aqui o 100 como denominador. É claro que em ambos os casos dá para simplificar, mas por enquanto não vou fazer isso, ok? Por quê? Vamos continuar. Se uma das aplicações rendeu 1080 a mais do que a outra, eu quero saber o capital inicial. Beleza. E cuidado aqui, porque existe o aproximadamente. Aí vamos lá. O juro 2 é maior, beleza? Então posso falar que o juro 2 ele é a mesma coisa que o juro 1 mais 1080, porque ele rendeu 1080 a mais. Aí é matemática básica, beleza? Vai ser a equação do primeiro grau. Eu tenho que o juro 2 é 24x sobre 100. O juro 1 é 6x sobre 100. E eu tenho aqui o 1080. 6x sobre 100 vem para cá, negativo. Então, 24x sobre 100 menos 6x sobre 100. Isso tem que ser igual a 1080. Pessoal, diferença de frações, o denominador é igual. Eu mantenho o denominador e trabalho a diferença dos numeradores. 24x menos 6x é 18x. Olha a matemática básica aí presente. O que eu faço? Multiplico aqui o 100 por 1080. É uma proporção. Então, 18x é igual a 108.000, porque é só pegar o 1080 e acrescentar 2 zeros. Aí eu passo a ter 108.000. Então, x, que é o capital, vai ser 108.000. Deixa eu melhorar isso aqui para não ficar zoado. Dividido por 18. Então, aqui o valor de x é 6.000. Então, gabarito, se eu estou na prova, eu marcaria a letra A. Beleza. Agora vamos trocar uma ideia. Repare que aqui existe a ideia do aproximadamente. É daí que eu penso que a banca queria que ali, né, fosse a capitalização composta em relação ao restante, né, porque faz mais sentido. Porque se eu encontrei exatamente 6.000, ali está a ideia do aproximadamente, e acima, né, no enunciado, a banca não colocou o sistema de capitalização regime, não significa, né, eu penso que a banca imaginou que ali ela fosse colocar, né, ela queria colocar a capitalização composta, por algum motivo ela não colocou. Aí vamos, né, trocar ideia. Eu, Júlio, estou na prova. Eu garanto que eu pensaria que a capitalização é simples, porque na ausência, né, a banca silenciando, eu considero que a capitalização é simples, e ainda que exista ali o aproximadamente, eu marcaria 6.000 e vou embora. Agora, o que o aluno pode pensar aqui? Como a banca colocou aproximadamente, nós encontramos o exatamente, o aluno poderia tentar um recurso aqui com a ideia do enunciado incompleto. Esse enunciado não está legal, ele foi mal redigido, foi mal formulado, tá bom? Então a minha ideia é essa. Cabe um recurso em relação a essa questão? Sim, em relação à ideia do enunciado incompleto, mal formulado, mal redigido. E esse enunciado aí tem que ser claro, beleza? Agora, caber recurso em relação à ideia da capitalização não ter sido informada, isso aí não vale, tá, pessoal? É só porque o enunciado está mal redigido, principalmente com a ideia do aproximadamente. Se a banca retirasse o aproximadamente, aí não, aí o enunciado estaria completo, beleza? Então, cabe recurso? Sim, mas não em relação à ausência do sistema de capitalização, e sim aquela ideia ali do aproximadamente. Eu vou mostrar uma questão para vocês, tá? Que não é da UFRJ, não foi dessa prova. Vamos observar. Uma questão de 2021, Banca Fundatec, que ela fala o seguinte: eu vou aplicar aqui um capital de R$500 em determinado banco, período de um mês, e o rendimento, né, 2,50 de juros. Aí se eu pegar 3.000, um outro capital, nessas mesmas condições, mesmo período, eu quero saber quanto renderia de juros. Questão recente. Pergunto, a banca disse que o regime de juros simples? Óbvio que não. Ela não é obrigada a dizer. Só que ela não tem que entender o seguinte: se ela não dizer, né, se ela não disser, né, qual o regime de capitalização, o aluno tem que considerar a capitalização é simples, beleza? Então aqui a banca não disse nada, ela silenciou. Poxa, então é capitalização simples. Então o que eu tenho aqui inicialmente, pessoal? Tem um capital de R$500, vamos resolver, né? Sempre bom estudar. Eu tenho a taxa de X%, que eu não sei qual é a taxa, X% ao mês. O período é um mês. Eu tenho aqui um juro de 2,50, que é 2,5. Vou aplicar a fórmula para determinar o valor de x. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. O juro Nelsite sobre 100. Estou aplicando aqui a fórmula do regime de juros simples para o cálculo do juro, beleza? Vamos lá. Qual é o juro? 2,50. Então, vou colocar aqui, ó, 2,5, que é o juro, é igual. Capital, 500, que multiplica a taxa de x%, que multiplica o tempo, que é um mês. Beleza. Vou cortar esses dois zeros com esses dois. 5 vezes x vezes 1
é 5x, né? Então, tenho 2,5 igual a 5x. 5 está multiplicando x, vem para o outro lado dividindo. Pô, Júlia, eu não sei dividir 2,5 por 5. Pensa o seguinte, 2,5 é metade, tá bom? De 5. Então, a gente tem o seguinte, eu posso dividir ambos por 2,5. Aí o aluno não erra, né? Sabendo que 2,5 é metade de 5, fica fácil o aluno que identificar que vai dar meio, né? Só dividir ambos por 2,5, quem tem dificuldade. 2,5 dividido por ele mesmo dá 1. 5 dividido por 2,5 dá 2. Então, qual é o valor de x, pessoal? 1 sobre 2, que é a mesma coisa, né? Que 0,5% ao mês. Então, a taxa aqui é de 0,5% ao mês. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou calcular, né, em relação ao capital de 3.000, no mesmo período dessa mesma taxa, o valor do juro e vou chegar à minha solução. Então, vou ter aqui, ó, o valor do juro vai ser igual ao capital, que é 3.000, que multiplica a taxa de 0,5%, que multiplica o período, que é 1. Lembrando que 1 é um elemento neutro, né, do produto, nem precisava colocar. Aí eu corto esses dois zeros com esses dois. E eu vou ter 30 vezes a metade, né, que é 0,5 vezes 1. Metade de 30 é 15. Então, qual é o valor do juro aqui? R$15, pessoal. Gabarito é letra A questão não foi anulada, não houve alunos reclamando em relação a essa questão. É isso, tá bom? Então, guarda no coração de verdade. Tá? Uma experiência para as próximas provas. A banca não é obrigada a colocar o regime de capitalização. E a palavra capitalização não é exclusiva do regime de juros compostos, não existe. Se alguém te explicou isso, está errado, porque existe capitalização simples e existe capitalização composta, tá bom? Então, a banca não disse nada, só para poder terminar aqui o raciocínio, eu considero que o sistema de capitalização simples. Lembrando que sistema e regime é a mesma coisa, sistema de capitalização simples, regime de juros simples é a mesma coisa, tá bom? Vamos embora. Próxima questão. Aí, vamos lá, pessoal. Tá aí a questão. Nós temos aqui 6 assistentes, né, em administração. Eles estão em uma sala, né, com uma mesa e vão analisar alguns termos de compromisso. Beleza. A banca quer saber o seguinte, ó. Todos com possibilidade de apenas uma cadeira, como é que eu consigo permutá-los, né? Eu quero saber o número de maneiras que eles podem sentar em torno dessa mesa. Pessoal, essa questão também houve muita discussão, né? Os alunos conversando comigo. Professor, é 720? Não, não é 720, é 120. Mas por quê? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Seja a mesa quadrada, circular, triangular, retangular, pentagonal, pessoal, não importa. Vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho a mesa quadrada, 4 pessoas, tá bom? Lembrando que aqui, ó, eu vou pensar em relação aos polígonos, beleza? Vamos tirar aqui por enquanto a circunferência, só os polígonos, o quadrado, o triângulo, o retângulo e o pentágono. Eu vou colocar a mesma quantidade de pessoas para ficar igual a questão, beleza? Então, se tiver aqui uma mesa triangular com 3 pessoas, A, B e C, uma retangular com 4 pessoas, lembrando que as letras representam pessoas diferentes, e uma pentagonal com 5 pessoas, eu vou até para fechar aqui o raciocínio botar um hexagonal. Não deve ficar muito bonito o desenho, mas eu quero que o aluno pegue a ideia. Com 6 pessoas, o que eu quero mostrar é o seguinte. Pessoal, não importa a forma geométrica. O que importa para que a permutação seja circular é justamente a disposição dos elementos das pessoas ou objetos, depende do que for o nosso raciocínio, em relação a essa figura geométrica. Não importa se eu tenho um triângulo, um quadrado, um retângulo, um hexágono, um pentágono, não importa. Eu tenho que observar a disposição dos elementos em torno daquela mesa. Então, repare que em ambos os casos eu tenho a permutação circular. Se eu for permutar os elementos aqui na mesa quadrada, olha só. Eu tenho a permutação circular, assim como se a mesa fosse triangular, se ela fosse retangular. Repare que se eu for permutar os elementos, que são as pessoas, essa permutação ela vai ser circular, pessoal. Beleza? Então, não importa a figura geométrica, isso é um mito. Ah, Júlio, então, se for permutação circular, tem que ser ao redor de um círculo? Se no caso fosse uma permutação em torno de uma mesa quadrada, ela é quadrangular? Não, não existe, pessoal. Em todos os casos, temos permutações circulares, tá bom? Imagine, por exemplo, você que aqui está me assistindo nesse momento,
esteja sentado naquela mesa quadrada de bar, com 3 amigos, você e mais 3 amigos, 4 pessoas, se vocês forem permutar entre si, essa permutação ela é feita de maneira circular, embora a mesa seja quadrada, porque ele vai haver a permutação circular entre vocês. Então, pessoal, muitos alunos me questionaram, cabe alteração de gabarito nessa questão? Claro que não, porque a banca não precisa dizer que a mesa, no caso, ela é redonda para que a permutação seja circular. Júnior, mas não disse nada, só disse mesa, mas olha só, seria mais português, tá? De repente a professora de português ajudaria. Vamos lá, marca uma professora de português que vocês conhecem aí nos nossos comentários para que ela fale sobre isso. Porque em torno, pelo que eu pesquisei, eu tive cuidado de pesquisar, significa ao redor, tá? Pessoal, vou botar aqui um asterisco, ó. Em torno, pelo que eu pesquisei, significa ao redor. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam aí para a gente poder, né, trocar ideia? Comenta aí o que vocês acham dessa ideia de entorno. Entorno não é ao redor de? Aproveita e marca aquela professora de português, aquele professor de português, para que ele comente aqui também, para que ele converse sobre isso. Porque aqui seria a ideia do português. Que a banca não disse se a mesa era quadrangular, retangular, triangular e por aí vai. Mas a ideia de as pessoas permutarem em torno de uma mesa, pelo menos para mim, minha humilde opinião, significa a permutação circular. Tá bom? Mas quem vai falar melhor sobre isso? Um professor ou uma professora de português, beleza? Então, aqui no caso, é ao redor, beleza? Então, se eu tenho a permutação circular, pessoal, vou colocar aqui agora na circunferência, tá? Só para poder ilustrar aqui a nossa correção. Com 6 pessoas, eu vou ter uma permutação circular com 6 pessoas. Então, o que a gente faz aqui? Aplica a fórmula, que vai ser n menos 1 fatorial, que vai ser 6 menos 1 fatorial. Só essa permutação de 6 pessoas em torno, né, de uma mesa vai ser 5 fatorial. E 5 fatorial é 120, porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar quanto? 120. Então, o gabarito é a letra C. Para mim, não cabe alteração de gabarito, né, para o aluno que pensou aqui em 720 como se fosse uma permutação simples. Não, eu discordo. Obviamente, é uma opinião, tá bom? Sei que muitos alunos vão entrar com recurso, já entraram, na verdade, né, porque já se esgotou o prazo, estou corrigindo essa prova após, né, o prazo ser encerrado para entrada com recurso. Não pude corrigir antes porque eu não estava no Rio de Janeiro, estava de férias. Então, pessoal, quem entrou com recurso, show de bola, respeito e na prática, tomara que a banca aceite. Eu vou torcer para que a banca aceite, para que o aluno ganhe o ponto dele. Só que como professor, eu discordo dessa ideia, porque para mim está bem claro aqui que a permutação é circular. E para reiterar isso, eu vou mostrar uma questão para vocês. Eu sempre gosto de fazer isso, tá, pessoal? Olha essa questão aqui, foi de 2014, beleza? De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar ao redor de uma mesa quadrada? Pessoal, mesa quadrada, 4 pessoas, ABCD. Pensa na mesa de bar. Imagina que isso aqui é um quadrado perfeito, tá, pessoal? Tá um pouquinho feinho. Permutação entre esses elementos é circular. E qual é a fórmula que eu acabei não colocando ali? A permutação circular, apenas mencionei. É n menos 1 fatorial, sendo n o total de elementos. Então, aqui é a permutação de 4 elementos. Eu vou ter 4 menos 1 fatorial. Então, a permutação entre esses 4 elementos vai ser 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E olha que legal. Se eu não pensasse em permutação simples, nem tem aqui a opção de resposta, que seria a permutação simples de 4 elementos. Pessoal, seria o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Então, aqui nem houve discussão, porque nem tem essa possibilidade. Nem tem aqui nas opções o 24, descartando a ideia de permutação simples. Então, pessoal, mais um ensinamento. Se for ao redor de, não importa a figura, tá bom? Eu sempre terei permutação circular. Show? Então, vamos lá. Próxima. Aqui é o seguinte, pessoal, é representação, beleza? Eu tenho aqui, ó, Marcos não é ator e não é biólogo, esse nem é o e não, tá? E não é biólogo, se somente se o Marcos é biólogo ou não é rico. Então, repare que meu conectivo principal é a bicondicional. Então, a letra B já está errada porque tem uma condicional, assim como as letras D e E, ambas com condicionais. Tudo bem, pessoal? Beleza. Aí o que acontece? Eu posso representar uma proposição em tese da maneira que eu quiser. Por exemplo, eu posso falar o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó, R1, representação 1, só para vocês entenderem. Como assim da maneira que eu quiser? Eu posso falar assim, ó, Marcos não é ator, é a proposição não P, e
não é biólogo, que eu posso chamar de não que, beleza? Se e somente se. Marcos é biólogo, aqui é o cuidado. Ele não ser biólogo é não que. Então, ele ser biólogo é que. Ou, que é a disjunção. Ele não é rico, eu vou chamar de não R. Se aparecesse essa estrutura aqui, pessoal, estaria correta, mas não aparece, tá bom? Então, seria uma possível representação. Daí, pensando como a banca. Marcos não é ator, eu posso chamar de não P, conectivo E. Ele não ser biólogo, eu posso chamar de que, não tem problema nenhum. Se e somente se. Como eu falei que ele não ser biólogo é que, ele ser biólogo é não que. Aí eu tenho a disjunção e não R. Tá legal? É justamente o que aparece na letra A. Tá aqui, ó. Não P que, se e somente se, não que ou não R. Então o gabarito é a letra A. Tá legal, pessoal? Então, assim, eu poderia representar de outras formas também. Júlia, podia chamar a proposição que você chamou de não P de R? Claro que você pode. Então, pessoal, aqui existem inúmeras possibilidades de representação, muitas mesmo, tá bom? Existem várias possibilidades. Quer ver, ó? Eu poderia chamar uma representação 3 aqui, ó. Se eu quisesse, tá? Eu podia falar, Marcos não é ator, é não R. E Marcos não é biólogo, eu posso chamar de que. Se e somente se. Ele não ser biólogo, chamei de que. Ele ser biólogo, não que. Ou eu posso chamar aqui de não P. O fato de ele não ser rico, ou até mesmo P, se eu quiser. Tá? Isso aqui também estaria correto. Então, pessoal, existem inúmeras formas. Só, claro, a banca considerou essa daqui, ó, que está na letra A, tá bom? Então, só cuidado com isso, para que o aluno não se confunda. Vamos dar uma olhadinha na letra C, pessoal? Vamos ver o que a banca poderia pensar? Vamos pensar na representação 4, ó. P seria Marcos não é ator. Ok. E não é biólogo. Eu posso chamar de não que. Beleza? Se e somente se. Ele ser biólogo tem que ser que. Ou não R. Então, poderia ter essa representação aqui também. Estaria correto. Mas por que a letra C não está correta? Porque aqui, ó, P ou não que, tá? O erro está aqui, ó, P ou não que. Porque seria P e não que. Beleza? E aqui, ó, que ou não R. Botou que e não R. Então aqui os erros, né? Aqui não seria o ou, aqui não seria o E. Ou vem a inversão aqui dos conectivos, tá? Por isso que a letra C está incorreta. E as 4 que aqui eu coloquei estão corretas. Lembrando que existem outras formas, inúmeras, incontáveis formas de representar essas proposições. Beleza? Então, o gabarito é a letra A. Letra C está incorreta. Próxima. Aqui o enunciado é grande, tá, pessoal? Questão de probabilidade. Vou direto ao que interessa, beleza? Então é o seguinte, eu tenho 60 senhas, beleza? E é o seguinte, vamos sortear aleatoriamente uma e eu quero saber a probabilidade, né, dessa senha possuir um número, né, conter um número maior que 20. Pessoal, probabilidade existe um princípio básico, PQT, o que eu quero sobre o total, número de resultados que me interessam sobre o número de resultados possíveis, tá bom? Casos favoráveis sobre os casos possíveis. Júlio, não entendi. Olha só, probabilidade é o que eu quero sobre o total, PQT. Beleza? O total é fácil, são 60 senhas. E o que eu quero? Quais são os resultados que me interessam? Valores maiores que 20. Então, maior que 20, galera, é do 21 ao 60. Do 21 ao 60 existem quantos números? 40. É só pensar o seguinte, de 1 a 20 tem 20. Se o total é 60, de 21 a 60 tem 40. Então, eu tenho 40 sobre 60. Eu sempre falo, né, nas minhas aulas, o aluno não gosta de simplificar, mas sempre em qualquer prova vai aparecer essa situação, o aluno vai ter que simplificar. 40 sobre 60 já está correto, mas como não aparece nas opções, precisamos simplificar dividindo ambos por 20. Júlio, eu não enxerguei que é por 20. Então faz aos poucos. Por exemplo, comece cortando os zeros e depois divida por 2, tá bom? 40 por 20 dá 2, 60 por 20 dá 3. Então o gabarito é a letra D. Como assim, Júlio? Você falou começa cortando os zeros e depois divide por 2. Olha só. 40 sobre 60. O que eu podia fazer? Eu cortava os zeros e agora dividia por 2. Ó. 4 por 2 dá 2. Estou mostrando uma outra forma de simplificação. E 60 por 2 dá 3, tá? Então, aqui o gabarito é a letra D, 2/3. Lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Número de casos favoráveis, aqueles resultados que me interessam. E o total é o número de casos possíveis. Beleza? Pessoal, vocês estão gostando da aula? Estão gostando dessa correção? Então, aproveite o seguinte. Deixa o like aí, comenta para mim o que vocês estão achando.
tá bom? Deixa aí o comentário, a sua sugestão, a sua dúvida, a sua crítica, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade para poder trocar essa ideia comigo e, claro, se ainda não se inscreveram no canal, aproveita agora, pare rapidinho e se inscreva no canal, beleza? E ativa o sininho para não perder os vídeos que são postados semanalmente, beleza? Show de bola, muito grato a todos, vamos continuar. Aqui mais um enunciado extenso, né? A PR4 gosta disso e eu quero saber a razão entre o percentual de habitantes, né, em que foi aplicada a dose de reforço e aqueles, né, que receberam a segunda dose. Pessoal, razão é uma divisão, questão muito parecida com a questão que foi cobrada em 2017. Então a razão que eu vou chamar de R vai ser o seguinte, vou pegar aqueles que tomaram a dose de reforço e vou dividir por aqueles que tomaram a segunda dose. Ref reforço segue segunda dose. Só que aqui, né, muito aluno caiu na pegadinha. Eu quero a razão entre os percentuais. Pessoal, repare o seguinte, ó. 18% é reforço e 50% segunda dose. Teve aluno pensando nos valores, ó, 130.504 e 47.103, o que é muito mais difícil. Era só pegar, pessoal, 18% e dividir por 50%. Reforço sobre a segunda dose. Então aqui, ó, é 18% sobre 50%. É só cortar os percentuais e dividir ambos por 2. Olha a ideia da simplificação novamente. Ao dividir ambos por 2, 18 por 2 dá 9, 50 por 2 dá 25, portanto, o gabarito é a letra B, 9 sobre 25. Então, repare que aqui, pessoal, a gente tem uma questão de razão. Razão é divisão. Júlio, por que você cortou os percentuais? Vou mostrar aqui. Porque seria basicamente o seguinte, pessoal. Eu teria 18% dividido por 50%. Uma outra forma de resolver é uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, seria isso. Por isso, né, que eu cortei os percentuais. Aí eu teria 18 sobre 50, que a gente já sabe que vai dar quanto? 9 sobre 25, portanto, o gabarito é a letra B, tá bom? Então, cuidado, pessoal, com esse tipo de questão. O aluno tem que estar atento em relação a isso. Teve aluno, né, que errou a questão depois conversando comigo nas redes sociais, porque pegou os valores para trabalhar e teve dificuldade na hora de dividir, beleza? Tá, a nossa última questão, que eu, inclusive, né, na aula de revisão, falei, cara, vai cair essa questão aí, beleza? Então, vou admitir que essas proposições são verdadeiras. Aqui a ideia é de argumentação lógica. Eu vou considerar que essas proposições são verdadeiras e a única opção de resposta com valor verdadeiro será a minha solução, tá bom? Então, vamos lá. Quando a banca fala, sabendo que não foi providenciado o levantamento de dados estatísticos, significa que essa proposição aqui é verdadeira, tá bom? Aí, vamos lá. Se essa proposição é verdadeira, essa aqui, ó, providenciar o levantamento desses mesmos dados vai ser falsa, né? Porque é o contrário. Se não providenciar é verdade, providenciar é falso. Nós temos uma bicondicional e ela deve ser verdadeira. Então, o que acontece? Essa proposição, o memorando estiver redigido, tem que ser falsa. Por quê, Júlio? Por que ela tem que ser falsa? Porque na bicondicional eu só tenho valores verdadeiros, quer dizer, só tenho uma proposição verdadeira se os valores forem iguais, tá bom? Aí o que acontece? Aqui, ó, redigirá o memorando é uma proposição falsa, porque é a mesma que aqui, ó, o memorando estiver redigido, tá bom? Então, se eu tenho uma condicional do tipo C, então, eu não posso ter V com F, senão ela seria falsa, ela tem que ser verdadeira. Então, elaborar os relatórios, obrigatoriamente, é uma proposição falsa. Lembrando, pessoal, vou até reiterar aqui, ó, todas as proposições devem ser o quê? Verdadeiras. Quando eu falo proposições, eu falo a proposição composta, beleza? Então, aqui na condicional, não posso ter V com F, beleza? Aqui eu tenho uma disjunção exclusiva, ou. Providenciar o levantamento de dados, né, estatísticos é falsa. Então, aqui, ó, organizar os materiais de consulta da unidade deve ser uma proposição verdadeira. Por quê, Júlio? Porque é uma disjunção exclusiva, ela deve ser verdadeira. Na disjunção exclusiva, ela é justamente o contrário da bicondicional. Valores diferentes, proposição verdadeira. Então, por isso que eu não poderia ter valores iguais. Então, não pode essa proposição aqui ser falsa, tá bom? Aí, observando-se as opções de resposta, nosso gabarito vai ser a letra D, tá bom? Repare que nós temos uma conjunção. Ó, o memorando não foi redigido. Pessoal, o memorando estiver redigido, né? Quando ele é redigido, tem um valor lógico o quê? Falso. Deixa eu melhorar aqui, ó. Aquele está sendo redigido é falso. Então, ele não ser redigido é o quê? Verdade. Os materiais de consulta, né, seriam organizados. Repare que isso aqui é uma proposição o quê? Verdadeira.
E nós temos aqui uma conjunção. A conjunção somente é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então aqui o gabarito é a letra D. As opções A, B, C e E, todas, sem exceção, substituindo os valores respectivos das premissas nessas proposições, nós temos valor lógico falso em cada uma delas, por isso que não são a nossa solução nenhuma delas, tá bom? Então vou encerrando a nossa correção por aqui.